pessoal. Espera um pouquinho que a câmera mudou de lado. Pronto. Espera aí que o Léo acho que já está chegando aqui. Bem-vindos ao Comida e Cultura. Deixa eu achar o Léo aqui. Eu sou a Ariela, do Projeto Comida e Cultura. E o Leonardo está chegando aqui para conversar com a gente. Eu tentei colocar uma vinheta inicial do nosso projeto e aí me atrapalhei com a câmera, virou de lado, mas tudo bem. Oi, Leonardo, tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo e você? Também, tudo bem. Prazer ter você aqui, bem-vindo ao Obrigado, Projeto Comida e obrigado. Cultura. É um prazer conversar com vocês. Obrigada. Então, eu vou te apresentar para quem não te conhece, que tem gente que vai estar entrando agora, tem gente que vai estar assistindo esse vídeo depois também. Então, a gente inicia sempre com essa apresentação. O Leonardo Menezes, ele é roteirista, é diretor, também faz curadoria, né, de exposições, é doutor em comunicação, enfim, várias coisas que ele vai contar aqui para a gente hoje. Leonardo, acho que a gente podia começar com isso mesmo, né? Você contando um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e sobre o trabalho que vocês fazem na Guaraná, né? Isso. Bom, como você falou, sou doutor, né, em comunicação pela UF. Estou fazendo meu pós-doutorado agora pela UFRJ, trabalhando com divulgação científica e novas tecnologias, como o uso de realidade virtual e tal, para poder falar um pouco sobre não só divulgação científica, mas também sustentabilidade, outros temas que me interessam. Eu já tenho, sou sócio da Guaraná Conteúdo já há 10 anos, junto com o Márcio, que também é roteirista e diretor, e a gente fundou a Guaraná no espírito de poder criar narrativas que fossem atraentes para as pessoas de diferentes áreas, especialmente da área de educação, ciências, sustentabilidade, que é algo que eu já vinha trabalhando até anteriormente. Na Guaraná, antes da Guaraná, eu já trabalhava no canal Futura, trabalhei por 10 anos na área de conteúdo, também criando projetos. E desde 2010, pela Guaraná, fui coordenando o conteúdo do Museu da Manhã. E depois que o museu abriu em 2015, me convidaram para continuar cuidando dessa parte de conteúdo, mas aí já como gerente de conteúdo, que é o que eu faço hoje. Então, eu tenho meio que uma vida tripla, quase, nesse sentido, assim, porque mantenho as tarefas e trabalhos pela Guaraná. A gente fez agora o conteúdo da série Inovação, que é uma sériezinha nos intervalos da Globo sobre inovação tecnológica, que Uhum. está no ar ainda e a gente está em negociações ainda para a segunda temporada. Esperamos que saia. E, além disso, também pelo trabalho do Museu da Manhã, que na verdade já é uma continuidade do que eu já estava vivenciando antes, e no meu pós-doutorado, que eu iniciei no início do ano, agora pela UFRJ. Muito legal. Você participou então do projeto Um Pé de Quê? Aquele que a Regina Casé. Mas não Sim, foi pela Guaraná, né? Foi antes, não, então. foi, porque na verdade, pelo Canal Futura, eu trabalhei na área de conteúdo muitos anos, e depois fui para a área internacional e tal, mas durante os 6 anos que eu trabalhei no conteúdo, eu cuidei do conteúdo do Um Pé de Quê. Então foi muito legal, porque eu acho que eu entrei na terceira temporada, segunda ou terceira temporada, e eu fiquei por 6 anos no programa, que Nossa, foi, esse programa é maravilhoso, né? Eu assisti sim, vários, eu lembrei que eu assisti vários. É um projeto muito bacana, que existe há muito tempo, né? sim, deve ter já uns quase 20 anos, ou uns mais de 15 anos, talvez, né? Já um pé de quê? Agora, na Guaraná, eu fiquei dando uma olhada no portfólio de vocês e vi que vocês também fizeram alguns projetos de alimentação para criança agora, né? Atualmente, o Cozinha da Capim, Sim, Socorro, Meu Filho Come Mal. Eu queria que você contasse para a gente como é que foi a experiência de fazer esses projetos. sim, sim. Então a gente teve o projeto das merendas, né, escolares também,
Então, a gente Não sei conseguiu. qual que é esse, se você puder contar pra gente, eu não Sim, conheço. sim, é um com o Caio Braz, ele teve uma temporada somente no GNT, a gente fez Uhum, vários, criamos vários programas, especialmente o Márcio ficou bem envolvido com essa parte televisiva, né, de toda a criação e produção desses programas. Tudo bom, Sônia? Bom ver também você por aqui nos comentários. É, e ele, durante muito tempo, dirigiu e fez a criação para esses programas para o GNT, especialmente de alimentação. Então, uhum, o que foi interessante, que eu acho que isso também trouxe bagagem para a gente, para outros projetos futuros, como foi a exposição para todo mundo, uhum, mas isso possibilitou que a gente tivesse esse arcabouço de entender quais eram as questões que estavam ali gerando curiosidade ou fazendo parte do cotidiano aí de mães e pais que precisavam, que precisam alimentar seus filhos e preocupados com a questão da qualidade nutricional, que eu acho que isso é um grande desafio hoje para uhum, todo mundo que precisa ou quer ter uma alimentação mais consciente, porque o que a gente vem percebendo é que a indústria alimentícia é muito baseada, não é nem em alimentos, na verdade são formulações alimentícias, né? Então são criações ali químicas que na verdade tem ali ingredientes que quando você vai ler ali o rótulo do alimento você mal consegue distinguir o que de natural tem ali. Então, essas formulações alimentícias, em geral, elas têm um baixo índice nutricional, né, de vitaminas e nutrientes, né, de uma forma geral, e sobram em calorias, sobram em sódio, sobram em sal, sobram em açúcar. Então, isso, na verdade, acaba... é o que a gente chama um pouco da fome escondida, né? A gente se uhum. acaba comendo esses alimentos que têm uma propaganda muito forte, porque eles têm, por serem formulações, eles podem ter ali suas fórmulas químicas registradas e tem um nome ficcional, né, fantasioso, e com isso conseguem ter um registro da marca e, claro, metem bronca, né, na publicidade por conta disso, mas, na verdade, aquilo só traz calorias e você não está nutrindo o seu corpo com, de fato, o Com que ele nada. precisa, né? Com que é ter uma alimentação saudável. Você acha que a indústria aí dos ultraprocessados que você está falando, ela pode ser comparada com a indústria tabagista de pouco tempo atrás, né? Porque é isso, né? A gente, na verdade, vê que as indústrias de tabaco é uma droga, né? Assim como desde as drogas lícitas às ilícitas, mas dentre as lícitas, né, como de certa forma, o açúcar, como de certa forma, o café, o chocolate, possuem efeitos, né, sobre o corpo, né? E que a Uhum, gente precisa estar consciente porque eles podem ser viciantes, num certo sentido. E quando você vai olhar para esses alimentos ultraprocessados, que têm esse nome porque eles têm tanto processo nesse sentido que você não consegue nem reconhecer mais os ingredientes naturais nele, logo fica algo que você não consegue, de fato, entender do que você o está que que você está trazendo para o seu comendo? corpo, o que você está comendo ali no final das contas, né? Então, eu lembro que logo no início do governo Dória, acho que quando ele era prefeito de São Paulo, teve a polêmica da ração humana, né, que Exato. ele colocou ali Farinata. nossa, farinata e tal, e que se questionou muito, a ponto de esse projeto ainda bem não foi para frente, porque demonstrava que não ia ser algo bom para as crianças nas escolas, especialmente, poderem estar se alimentando. Então, eu não chego a dizer que talvez seja tão prejudicial quanto ao cigarro, que de fato você já tem estudos que reconhecem a questão, né, do desenvolvimento de diferentes tipos de câncer e tal, mas é claro que quando a gente está falando de uma química que entra no corpo, e se ela entra com uma frequência grande o suficiente, ela vai ter efeitos, né, sobre o corpo e que muitas vezes vão demorar talvez anos para serem para poderem ser detectadas
e raramente você vai conseguir dizer que foi por conta de um determinado tipo de alimento. Você vai poder ali só, talvez, intuir ou pesquisar ou pedir para aquele paciente não usar mais, mas aí talvez já seja tarde demais. Então, Só essa fome escondida aí que você falou já é, né, bastante prejudicial, porque é isso, você não está nutrindo seu corpo, você está simplesmente matando, de certa forma, a sua fome, né, e criando, né, a gente tem aí um índice de obesidade enorme, exato. é uma pandemia também, a Uhum. obesidade, né, no mundo. A Organização Mundial de Saúde declarou que é também uma pandemia. Então, só que muito velada, né? Porque tem realmente um interesse muito grande das indústrias de ultraprocessados que produzem, enfim, esses alimentos vazios. Agora, indo um pouquinho para a questão da curadoria da exposição, Prato no Mundo, comida para 10 milhões, bilhões, Bilhões. bilhões, pois é. Bom, eu quero te dizer que eu fui na exposição, até vou mostrar para quem está assistindo aqui esse livro maravilhoso que vocês editaram lá, o Projeto Ah, que Comida e bom. Cultura bebe aqui desse material bastante, a gente usa muito tudo que vocês expuseram lá, foi realmente, a gente achou incrível. E aí queria que você contasse um pouquinho como é que surgiu essa ideia de fazer essa exposição, como foi a curar ela e tudo mais. E tem Legal. aqui alguém dizendo que até escreveu um artigo desse Sim, sim, catálogo. sim, sim, sim. A gente teve, na É, verdade, essa foi uma exposição que foi, né, um prazer fazer. A gente, desde de 2016, a gente já veio pesquisando para essa exposição que a gente finalmente lançou no ano passado. E o catálogo, a gente está super na expectativa. a Oi, Érica. Érica, tudo bom? Oi, Érica. Bom te ter por aqui. A gente teve 17 consultores, entre brasileiros e estrangeiros, porque ela de fato foi a nossa primeira exposição global, ou pelo menos que tratava do tema de uma forma global, porque a alimentação é algo que está completamente conectado com diferentes regiões do mundo. Então, o que a gente come hoje em dia, e claro que é legal a gente poder valorizar a alimentação local, né, dos produtores locais, porque isso não só traz maior possibilidade de nutrição, como também menor impacto ambiental por conta das Ambiental. emissões, né, também de gases do que a gente ficar comendo peras que vêm de Portugal. Adoro pera, ok, mas a gente não pode, ou pelo menos não deveria, de certa forma, estar baseando a nossa alimentação em alimentos que estão viajando de 500, 1.000, 10.000 quilômetros de distância, porque está tendo uma grande emissão de gases de efeito de estufa nesse transporte. Mas a alimentação é completamente conectada, a gente percebeu isso logo de cara. O Brasil é um dos grandes players da alimentação mundial por conta, né, do volume da nossa produção Produção. agropecuária. Mas o que a gente ressalta na exposição é que para a década de 2050, quando a previsão da ONU que a população global vai chegar a 10 bilhões de pessoas, a gente não quer que mais florestas sejam desmatadas em nome de alimentar esse contingente populacional. E a gente demonstra que na exposição, a gente coloca ali mais de 30 projetos no Brasil e no mundo, que é possível a gente conseguir alimentar, sim, essa quantidade de pessoas com sustentabilidade, com qualidade nutricional e com diversidade de produção, porque também não é só com latifúndios ou derrubando florestas que a gente vai ter necessidade de conseguir aumentar esse contingente de produção de alimentos. A tecnologia está aí para provar que a gente consegue produzir bem e respeitando os recursos da natureza também. E não é uma questão de aumento de produção, mas sim de acesso à comida, né? E acesso à Uhum. comida de qualidade. Eu acho que esse é um dos pontos essenciais que a gente quis levantar na exposição, porque a gente tem, na verdade, cerca de 1/3 de todos os alimentos que são produzidos, né, bilhões de toneladas todos os anos, que são simplesmente jogados fora, são desperdiçados. E são desperdiçados em todo o planeta, porque sejam em nações ou países que estão em desenvolvimento, como é o caso do Brasil,
onde a gente tem maior parte do nosso desperdício acontecendo na parte de produção em si e estocagem dos alimentos por conta de uso de baixa tecnologia nessa Uhum. estocagem, mas a gente tem nos países europeus ou norte-americanos, por exemplo, boa parte do desperdício acontecendo na questão do consumo, por conta de uma certa padronização estética de frutas, legumes, e aí você tem aí simplesmente alimentos que estão em perfeitas condições de serem consumidos, mas porque eles fogem de um certo padrão estético da maçã bonita, da batata bonita, de um legume que precisa estar ali super reluzente para poder ser consumido, e esses alimentos que fogem a esse padrão são simplesmente jogados fora. Então, Uhum. é uma questão desse acesso que a gente discute e também, especialmente, da participação das mulheres. A gente exaltou muito as agricultoras e o papel das agricultoras, né, no processo de produção de alimentos. E por que a gente ressaltou isso? Porque a forma como os alimentos são produzidos hoje em dia não é só uma questão econômica ou ambiental, ela também é social. É porque a gente Uhum. vê que no mundo todo, e isso são dados da FAO, né, que é a Agência da ONU para a Alimentação e Agricultura, e que foi parceira de conteúdo da exposição, a FAO coloca que, por exemplo, somente 20% das propriedades de terra em unidades rurais no mundo tem as mulheres como proprietárias. Porém, no Uhum. caso da América Latina, e esse é um dado específico para a América Latina, a FAO coloca que propriedades geridas por mulheres chegam a ter uma eficácia 40% a mais do que propriedades geridas por homens. Olha Então, a só. gente vê que a questão social e quando a gente investe, quando a gente tem linhas de crédito né, dos bancos voltadas para, ou do governo voltadas para mulheres agricultoras, em geral, nessas regiões, a desigualdade social diminui, porque as mulheres tendem a investir mais na educação dos filhos, a investir mais na capacitação da sua equipe que está trabalhando na sua propriedade. Então, Uhum. a gente entende que investir nas agricultoras e ter linhas de crédito para as agricultoras é algo que, em geral, diminui a gritante desigualdade social que a gente vê hoje. E a gente vê essa questão da liderança feminina em outras áreas. A gente, por exemplo, agora estamos trabalhando na exposição Amazônia, onde a gente olha para os desafios atuais e futuros da Amazônia, e a questão da alimentação também passa pela Amazônia, porque boa parte da pecuária que a gente tem hoje no Brasil está na região amazônica ou centro-oeste, que faz fronteira ali com a Uhum. Amazônia, e que a floresta tem sido derrubada para que esse gado possa ser criado, só que criado com baixíssima densidade, você tem aí simplesmente hectares e hectares para pouquíssimas cabeças de gado, onde você vê que, na verdade, você podendo investir em uma tecnologia que não é cara, você consegue aumentar essa densidade, criar esse gado em um terreno muito menor e, em geral, áreas que já foram degradadas e que você consegue recuperar ali com baixo custo aquele solo simplesmente para poder ter a pecuária e você não precisa derrubar mais 1 centímetro de floresta para isso. A gente já tem área suficiente para isso, só que não há interesse político nessa capacitação, porque a Embrapa já está completamente, tecnologicamente habilitada para poder fazer essa capacitação, mas não há esse interesse de divulgar esses conhecimentos e saberes que temos aqui no Brasil. Né? Então a gente Uhum. vê que a alimentação é política também, é um posicionamento político, é um posicionamento social, e seja, tudo que a gente, era uma frase que a gente usava muito durante a exposição, quando a gente conversava com as pessoas sobre a exposição, era que o que a gente decide colocar no nosso prato e também o que a gente deixa nele tem impactos ambientais, sociais e econômicos em toda essa cadeia da produção e do consumo dos alimentos. E é isso que Uhum. a gente, essa conscientização que a gente quis passar para os nossos visitantes e que também está aí no nosso catálogo que a gente
acabou de inscrever, já tem algumas semanas, no Prêmio Jabuti. Vamos ver se a gente sai Nossa, vamos como torcer finalistas muito. aí. Porque na nossa exposição anterior, Inovanças, em 2017, o catálogo também foi finalista do Prêmio Jabuti, e a gente está na torcida aí para todo mundo também ser indicado. Vamos ver. Nossa, você falou tanta coisa, tanto conteúdo da exposição que eu fui pensando, viajando assim pela exposição como a gente esteve lá, né? Impressionante, assim, são tantos dados e como está tudo realmente tão interligado. Essa história que você falou das mulheres, né? É impressionante que aí como isso vira uma questão social e de educação, né? Então realmente está tudo muito interligado. Esse é um ponto chave que a alimentação consegue fazer com que a gente faça todo esse trajeto. Então aqui te parabenizando, a Juliana, que também é do Projeto Comida e Cultura, que realmente é Obrigado. fantástico. Posso Você dar falou uma de... dica? Claro, por favor. Porque a exposição está disponível virtualmente. Então, quem quiser fazer uma visita virtual, claro que não substitui a visita completa, mas a gente está em conversas sobre a possibilidade de levar a exposição para São Paulo. Oba. Então, vamos ver se concretizar, a gente consegue no ano que vem estrear lá. Mas eu sugiro que quem tiver interesse para visitar, mesmo que ter pelo menos um gostinho do que quem visitou pôde perceber o conteúdo da exposição, é só entrar no site do Museu da Manhã e procurar pela exposição para todo mundo, e lá vai ter o link para a visita virtual, que você pode fazer pelo desktop, pelo celular, e aí obter informações sobre e ver em 360 graus como que a exposição foi montada. É incrível, porque é uma exposição tão completa que fala de todo o percurso. Você vai passar o link, Ju? O link é Museu da Manhã. museudamanhã.org.br. Então ela vai colocar ali. Então, porque você vê toda essa questão que você falou, né? Não só da produção, mas do desperdício do alimento, toda a cadeia, né? Como é que você tem locais, como você falou, que o desperdício acontece no processamento, tem outro que acontece no momento final, né? A gente linka isso com aqueles projetos novos que estão surgindo por aí. Em Portugal, até você falou da pera, né? Eu lembrei do Fruta Feia, que realmente é tentando conscientizar tanto o consumidor final, como as pessoas que estão na produção, como todo esse desperdício é importante de ser diminuído, né, em todas as pontas da cadeia. Isso é uma das coisas. E tem a questão da agroecologia que vem vindo aí, eu ia até te perguntar isso, que a agroecologia tenta fazer a produção desses alimentos mais saudáveis de uma maneira mais sustentável, sem tantos impactos, né, no ambiente. E em contrapartida com a nossa agricultura tradicional. E a gente vem vendo que está crescendo essa agroecologia, e aí eu te pergunto, você acha que a gente vai conseguir chegar num acordo entre esses dois modelos, ou se houver realmente vontade política, como você falou, em investimentos, tanto público quanto privados, no lugar certo, será que a gente conseguiria fazer uma migração até, ou isso é muito utópico, né, de levar a agricultura convencional para uma agroecologia? Eu acredito que não. Eu acredito que, na verdade, o que a gente vai deve vislumbrar pelos próximos anos é essa cadeia cada vez mais diversificada. A gente entende que aqui no Brasil a gente já está passando por momentos da valorização, né, dos alimentos, dos selos de Da origem, biodiversidade. da biodiversidade e dos selos de origem. Então, você vê que a cadeia do queijo, por exemplo, né, já está bem mapeada nessa questão de você poder trabalhar, né, o queijo Serra da Canastra, por exemplo, né, e tal, e você já vê isso chegando agora, por exemplo, a cadeia do açaí. Então, já tem um trabalho, por exemplo, no Pará, de querer desenvolver o conceito do terroir para o açaí, né, do terroir paraense, Uhum. que molecularmente é diferente do açaí que é cultivado no estado do Amazonas, por exemplo, Uhum. mas é trabalhando essas cadeias que você vai conseguir ter cada vez mais diversificação, tanto do pequeno empresário, seja também da família, né, pela agricultura familiar, quanto também pela agrofloresta e pela agro-silvo
pastoril, os métodos agro-silvopastoris, que tentam ali produzir junto com a floresta, e você tem experiências desde criação de gado, criação de porcos junto com a floresta, e também de alimentos que exigem sombra, né? Ou seja, o cacau, o café, alimentos que são mais sensíveis à questão do calor, eles se adaptam muito bem à agrofloresta, porque eles produzem bem debaixo da sombra das grandes árvores. Então, o que a gente vê é que há espaço, sim, para essa diversificação, há mercado para isso. Então, mesmo que a gente diga que esses alimentos, mas eles podem ser um pouco mais caros e tal, mas a gente acredita que, assim como o movimento vegano, do vegetarianismo vem crescendo, né, o mercado aí de queijos veganos vem crescendo bastante, carne vegana, carne de laboratório, a gente já vê aí diferentes startups vindo, né, com os hambúrgueres e queijos, e almôndegas, desculpa, que são veganas, na verdade. Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, desde que a gente consiga ir trabalhando esse mercado com capacitação e informação. Então, a conscientização do público também vem crescendo, e eu acho que a exposição e o sucesso da exposição, que foram mais de 250 mil pessoas visitando lá em loco, demonstrou um pouco que a gente fez pesquisa, mostrando que, por exemplo, 80% do público que passou pela exposição estaria disposto a mudar algum hábito da sua alimentação para que a gente conseguisse alimentar 10 bilhões de pessoas com sustentabilidade, com qualidade nutricional e diversidade de produção. Isso é um contingente muito grande, e que se a gente vai ali contando pouco a pouco, todos os dias, a gente acaba formando aí um público muito forte. E cada vez mais a gente vê que propriedades que investem na agrofloresta conseguem ter o que a gente chama de um valor agregado maior aos seus produtos. Isso quer dizer o quê? Que eles conseguem produzir, mesmo que uma quantidade, muitas vezes, mais limitada comparada com o latifúndio, porém eles conseguem ganhar mais dinheiro e fazer com que as pessoas que estão ali, seus funcionários ou pessoas que estão ali participando daquela cadeia, consigam ganhar mais dinheiro também. Isso a gente já vê, por exemplo, em projetos que estão lutando pelo selo de Fair Trade na cadeia do café, na cadeia do cacau. A gente já vê pessoas que estão em empresas e selos que estão buscando ali remunerar melhor a sua cadeia, claro que a partir de boas práticas voltadas para a sustentabilidade. Então, eu acredito que esse mercado, sim, tem para onde crescer, e ele tem a tendência de diversificar. Não é que a gente vai ter toda a agricultura voltada para o modelo de agrofloresta, porque também a gente sabe como é que o mercado funciona através de demanda e de volume, mas a gente entende que sim, tem mercado para crescer bastante. Porque você falando do que a gente come, né, lá na exposição, vocês também mostram isso, né, que 60% das calorias que a gente consome no mundo como humanidade vem só de 3 grãos, né, sem diversidade nenhuma. A gente consome trigo, arroz e milho, basicamente. Então, realmente... E batata também, muita batata. E batata. Então, quer dizer, aumentar essa diversidade, olhar para a biodiversidade que existe aqui no Brasil. E aí me lembrei até de uma entrevista que nós fizemos na semana passada com uma bióloga, Nurit Ben-Suzan, que ela justamente fala, né, de como a gente tem que voltar a... Muitas coisas tecnológicas já têm um olhar muito grande para a natureza, né? Você que trabalha com tecnologia sabe bastante disso, mas para além dessas tecnologias, movimentos que existem dentro da própria natureza, porque quando você estava falando assim do pequeno, de expandir, realmente ela ficou falando sobre movimentos como colmeias ou formigueiros, né, que tem ali não é tudo centralizado, é uma descentralização, né? E é a mesma coisa para a alimentação, né? E como você vem falando aí da agricultura, desses pequenos produtores valorizando o próprio alimento, né? E fazendo com que essa cadeia fique até mais curta, né?
né? Que você Exato. possa consumir o que está mais próximo a você. Realmente não faz nenhum sentido você consumir, se for uma coisa ou outra, que nem se falou, de vez em quando é uma coisa, porque realmente a gente está no mundo globalizado, mas no dia a dia isso fica inviável, né? Para Uhum. sustentabilidade, enfim. Sim. E aí eu ia te perguntar, eu me perdi aqui, porque eu vou aproveitar esse momento que eu me perdi, então, para te contar um pouquinho o que é o Projeto Comida e Cultura. E contar para quem está ouvindo a gente aqui, que não nos conhece. A gente trabalha basicamente em escolas, a gente está aqui em 2 escolas em São Paulo, dentro do currículo delas, como uma matéria mesmo, onde a gente ensina as crianças a cozinhar. Mas a gente não simplesmente ensina a fazer um bolo. Então, se a gente vai trabalhar, por exemplo, com o milho, a gente vai trazer toda a história do milho, toda a diversidade de milhos que existiam, os milhos crioulos, contar sobre as sementes. Aí a gente conta onde é que esse milho é plantado, quem são os personagens que plantaram, como é esse meio, né, em que bioma ele está, enfim, todo o trajeto que ele leva para chegar até a gente, então o que impacta, que foi isso que você estava contando. Então todas essas coisas, por isso que eu falei que a gente bebe tanto aqui do seu Uhum. do livro, porque realmente tem bastante material aqui. Então a gente faz todo esse percurso com as crianças para justamente fazer com que elas entendam o papel da alimentação na vida delas, né? Porque a gente acredita que o alimento, né? A gente se alimenta 3 vezes ao dia, ao menos, né? E realmente você saber o que você está consumindo, da onde ele está vindo e o que ele está fazendo, os efeitos no seu corpo, realmente podem mudar tudo, né? Porque você pode se tornar muito mais consciente e fazer boas escolhas, né? Então essa é a nossa intenção dentro do projeto. Eu queria, te contando tudo isso, te perguntar qual o papel, você que trabalhou bastante aí com um monte de gente ligada à área da alimentação para fazer essa exposição, qual o papel que você vê das escolas nesse trabalho da alimentação? Acho que as escolas são essenciais porque, é, em geral, os alunos se alimentam, né, dentro da escola e também é a partir da escola que muitas vezes você vai poder ter ali um acesso, especialmente para aquelas que têm, onde as crianças podem almoçar e merendar. E a gente sabe que esse é um momento, por exemplo, né, de isolamento social que é super sensível para escolas que atendem, em geral, crianças numa situação de renda mais baixa e que dependem. Muitas vezes essas famílias dependem da refeição escolar, uma forma de garantir ali um alimento de qualidade para as crianças, né? Porque a gente sabe que boa parte das escolas elas são regidas por leis que demandam que essa produção da merenda venha ali do entorno, né? Uma parte dela venha do entorno da região da escola, né? Da cidade onde ela está localizada e tal. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. E aí você vai Uhum. ter, por exemplo, situações como, por exemplo, uma que a gente vivenciou em mais ou menos há quase um ano. A gente estava em julho, no ano passado, visitando a Amazônia, justo fazendo pesquisa de campo para a exposição que a gente está criando para o ano que vem. E a gente estava ali numa vila de várzea, numa comunidade de várzea, que são aquelas comunidades que têm as casas em palafita, e que em Sei, uma época do ano fica toda é, cheia, o rio sobe e só. fica tudo alagado, né? E as casas estão literalmente em cima d'água. E tinha uma escola nessa comunidade, e eles contaram para a gente que estavam muito ansiosos para a chegada logo da energia elétrica nessa comunidade, porque isso obrigava eles a terem que consumir merenda escolar que vinha de São Paulo, que Nossa via Senhora. para chegar lá em Santarém, no Pará, quando eles podiam estar comendo ali comida fresca, né, peixe fresco, e tá ouvindo só que para garantir a merenda escolar, eles precisam ter geladeira para conservar o peixe, porque senão se você só pode consumir o peixe que você pesca no No dia dia. praticamente, né, ou no dia anterior ali no máximo, porque e você tem que pescar numa quantidade pequena, porque você não pode deixar estragar, você tem que ser ali o suficiente para aquela comunidade. Uhum. E não é, né, sem energia elétrica você não tem gelo,
Você não tem como preservar isso, então você Nossa, são tinha... problemas de base, né? Muito, a gente nem Exato. imagina às vezes, E que né? você tem aquelas crianças comendo comida ultraprocessada porque você não precisa de energia elétrica para conservar. Então, olha que ponto é, a noção de alimentação que as crianças dessa escola foram construindo, sendo que ali eles estão morando numa área que tem um acesso a um alimento muito mais Muito fácil mais nesse sentido. fresco e Exatamente, com qualidade nutricional. Então, acho que a questão da escola ela é importantíssima porque ela, na verdade, vai criar um pouco esse repertório de alimentos. Porque também a gente pode ser, de certa forma, também alfabetizado para a uhum, alimentação, quando a gente tem a oportunidade de conhecer os diferentes alimentos, não só dentro de casa, como também através da escola. E poder fazer com que esses hábitos possam ser trabalhados também como conteúdo escolar. A gente vem conversando com muitas pessoas, desde para todo mundo, mas também recentemente por conta de Amazônia, como o potencial de você usar, por exemplo, a farinha. E a farinha no Brasil é uma coisa muito louca, porque você faz farinhas de diferentes tipos de alimentos, desde a sim, mandioca, que já vem numa tradição indígena, uhum, e que você pode tratar aí do conteúdo da farinha, não só abordando ela na questão da merenda, mas entrecruzando com questões de história, de geografia, é, de língua portuguesa, porque a farinha também acabou, por conta, né, do largo uso tradicional que ela já tinha no Brasil, se conectando a países de língua portuguesa. Então você tem hoje a mandioca, que não é um alimento original da África, mas por conta da relação colonial que tinha, né, de Portugal e das pessoas escravizadas que infelizmente vinham aqui para o Brasil nessa situação, mas que, né, formou esse caleidoscópio uhum, plural que nós temos, né, no país, que nos faz únicos, num certo sentido também, mas fez com que a mandioca conseguisse, através dos países de língua portuguesa na África, se espalhar de uma forma que hoje ela é base de várias culturas, da base culinária de várias culturas na África, por exemplo. Né? E tem diferentes nomes também, né? Dependendo do uhum. lugar onde ela está. Então, a alimentação nas escolas, de fato, tem esse potencial de você conectar com o cotidiano, porque é algo que a gente se alimenta Faz todos todos os os dias e tal, dias. e conectar com outros assuntos que vão para além da nossa cidade, vão para além do Brasil e nos trazem um retrato do mundo também. Essa ideia do comida e cultura justamente é essa, né? Porque você consegue, através do alimento, contar a cultura de um lugar, né? Você trazer toda a tradição indígena, por exemplo, como você falou. Ano passado a gente trabalhou com os biomas do Brasil, então a gente trouxe realmente alimentos da biodiversidade do Cerrado, da Caatinga, do Pantanal, enfim, a gente foi trabalhando da Amazônia. Então a gente trabalhou com farinha de jatobá, por exemplo, que muitas crianças não conheciam e tal. Então, trazer essa diversidade desde a primeira infância realmente faz um aumento de repertório que a gente vê uma mudança, uma transformação real assim na alimentação dessas crianças, né? Então, esse nosso desejo é que Uhum. isso se espalhe por todo o Brasil para que a gente consiga levar É, esse tipo de ideologia para dentro das escolas mesmo, né? sim. E, E aí, pode falar, por não, se eu favor. puder só complementar, até conectando Claro. com o seu comentário anterior, a descrição do projeto, que é muito legal, é essa questão da agrobiodiversidade que está totalmente em perigo hoje em dia, né? Então, como você falou, a gente se alimenta no mundo todo, cerca de 95%, se não mais, de todo o comércio, todo o trade de alimentação, né, no mundo inteiro, ele está baseado em 30 alimentos, se não menos. Então, Pois você é, é tem aí, absurdo. e quando você vai olhar para batata, para o arroz, para o milho, são milhares e milhares de variações só da batata, só do arroz, só do milho, ou seja, a mesma forma que a gente vai enumerar, né? Eu lembro de um comentário de uma amiga que mora em São Paulo, enfim, querida também, mas que foi descobrir as variedades de alface quando já tinha mais de quase 30 anos de idade, entendeu? Como assim tem várias alfaces? Eu falei, gente, tem várias alfaces, como tem vários tipos de arroz, como tem vários tipos de milho, como tem vários tipos de feijão, né? Só que a gente vem
perdendo esse mercado. Ou seja, se na década de 70 você tinha... E isso a gente não está falando de tanto tempo atrás, são 50 anos atrás. Você tinha quase 1.000 tipos de feijão sendo comercializados no Brasil. Hoje, no mercado, hoje, só o tipo carioquinha do feijão, ele responde a 70% do mercado. E quando a gente não está falando só de uma questão de gosto, porque num planeta em transformação, que está passando por mudanças, né, por conta das mudanças climáticas, a gente tende a ter um cenário aí mais para o futuro de solos mais áridos, solos mais salinizados, áreas que muitas vezes vão ter um regime de chuvas muito maior do que tem hoje, enquanto outras vão ter um regime de chuvas muito mais secos do que você tem hoje. Logo, a gente investir na agrobiodiversidade faz com que a gente também invista em variações desses alimentos, variações de arroz, de batata, de milho, de feijão, que também são mais resistentes à falta d'água, que também são mais resistentes a solos mais secos e mais salinizados, ou solos mais úmidos. Tudo isso a natureza já tem, é o que a gente chama das soluções baseadas na natureza. Então, por que não investir em pesquisa, ao invés de estar fazendo manipulação genética, que a gente não sabe qual é o efeito disso anos à frente, né, de consumo e tal, você já não aproveitar variações de alimentos que a gente já conhece, ou outros até que a gente não conhece e que são tão nutritivos quanto, para poder ter a nossa própria segurança alimentar. Porque quando a gente fala em segurança alimentar é algo que é muito, muito sério, né? A gente tem poucos países no mundo que tem a capacidade de produzir alimento, e o Brasil é um deles, a ponto de poder alimentar não só o seu contingente populacional, mas populações, milhões de pessoas em outros países. Então, quando a gente fala da agrobiodiversidade, a gente está falando disso, da valorização da cultura, porque quem tem esse conhecimento muitas vezes são os povos tradicionais, né, os povos indígenas, quilombolas, ou povos extrativistas que já moram e dependem dos recursos da floresta já há bastante tempo, e que podem fazer com que a gente, buscando esse saber, a gente também, e toda a humanidade, as sociedades, possam estar tendo maior segurança alimentar também nesse sentido. Estou falando aqui que eles precisam ser reapresentados ao público, e é verdade, porque existem países, inclusive, que têm bancos de sementes, né, para tentar guardar esses saberes que realmente a monocultura veio, parece que para homogeneizar, né, tudo, e isso é ruim para a terra, para nós como humanos, porque aí é uma tendência de homogeneizar até as nossas cabeças, os nossos jeitos de viver, né, as nossas formas de viver, e pelo contrário, está mais do que provado que quanto mais diverso, melhor, né, em qualquer situação. Eu costumo falar para os alunos, é básico, né, até para você ter vontade de acordar de manhã, né, porque você chegar numa mesa e você ter sempre a mesma comida é ruim, você abrir um armário e ter sempre a mesma roupa é ruim, você chegar numa escola e conversar sempre com pessoas iguais, que não vão estar em transformação, é ruim. Então, a diversidade faz parte do crescimento, né, da gente andar para frente, né? Então, isso em tudo, e na alimentação principalmente, né? Porque você vai... ecossistemas biodiversos, ou seja, que têm maior diversidade, eles têm capacidades de resistir mais às mudanças, enquanto que ambientes que são homogêneos, ou seja, tem pouquíssima diversidade, se você tem uma praga ou uma mudança climática e tal, a chance de boa parte daquela população né, de vida ali morrer, né, é enorme. Né? A gente vê isso em áreas que são menos biodiversas. E a gente entende a mesma coisa, a gente pode fazer uma relação possível com as sociedades mais plurais. Em geral, elas são mais resilientes economicamente, elas são mais criativas, conseguem sobreviver e passar melhor por crises, como a crise que certamente a gente está passando e vai continuar passando aí por algum tempo por conta da questão da pandemia e tal. Então, a diferença ela é a potência, porque ela traz esse elemento não só do diverso, como também de novas possibilidades da gente ser mais resiliente e resistir melhor às mudanças. E produzir mais, e ter mais pessoas conectadas, felizes, enfim.
Isso mesmo. Eu queria te perguntar se você tem lembrança de como foi a sua educação alimentar, né? Quem te ensinou a comer? Bom, eu tive a grande felicidade de poder ter, claro, não só minha mãe e meu pai dentro de casa, mas poder ter minha tia e minha avó materna também morando comigo por vários anos. E lá em casa é uma mistura meio louca, porque do parte de pai vem a parte portuguesa e da parte de mãe vem a parte do Nordeste, que minha mãe pernambucana, minha família toda materna pernambucana e paraibana, né? E eu lembro muito de ter as festas de família, e era mais numerosa porque minha mãe era caçula de 16 filhos. Então imagina como é que era o Uau! Natal lá em casa. A gente chegou a contar uma vez, quando minha avó ainda era viva, morava lá em casa, no Natal, que a gente juntou só da família, foram 150 pessoas. É, Meu Deus! a gente É muita teve gente. Era muita gente e logo uma diversidade também de alimentos muito grande que rolava ali. Então eu lembro de ter, por exemplo, farofa de saúva, né, de fazer daquele inseto, né, daquela A formiguinha e tal. formiga. Porque era super nutritiva, né? A gente, na verdade, e a gente trazia isso para todo mundo, a questão dos insetos, né? Que já são, na verdade, parte do cardápio, né, da dieta de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. Aqui nas Américas, especialmente na América Central, ali, né, no México, as pessoas comem muitos insetos, mas nossos indígenas também comem bastante insetos. E na Ásia e na África, especialmente, né? Você tem essa É cultura, fonte de essas muita dietas. proteína, né? Totalmente. Então, elas, na verdade, são produções de alimento que são muito mais baratas, sustentáveis e muito mais proteicas. Você vai comparar 100 gramas de proteína de insetos com 100 gramas de proteína de carne bovina e você tem muito mais proteína nesses insetos em si. E quando a gente está falando disso, a gente não está falando de que estamos andando no jardim, ai que delícia, essa formiga eu vou comer. A gente está Uhum. falando elas vão ser processadas, né, dentro ali da massa de farináceos, né, de pães, de macarrão, né, e por aí vai, e vai tornar esses alimentos mais nutritivos, né, simplesmente por Uhum. estarem ali fazendo um dos ingredientes, né, para isso. Mas você está me perguntando sobre essa infância, ela veio muito de uma insistência, ainda bem, da minha mãe e do meu pai, é, e isso veio também muito do lado do meu pai, de ter que estar na mesa, ter que comer pelo menos um pouco e tal, e isso, óbvio, ampliou bastante o meu repertório em termos de legumes e frutas e tal, do que eu como hoje, mas também dessa relação com a comida que veio muito da minha mãe, da ala materna da minha família, que era da questão do não desperdício, né? De não ter. A gente tinha muito essa coisa de não colocar muita comida no prato. Não tem problema de você repetir se Repetir. quiser e tal, mas desde que sejam pequenas porções e tal, para que não haja desperdício, porque imagina, na casa da minha avó materna ter que alimentar 16 filhos Nossa, não eu nem era consigo fácil, né? imaginar. E isso no sertão nordestino, né? Porque não era ali nas capitais que eles estavam morando, era bem no interior. É, então já trouxe um pouco essa cultura de testar diferentes alimentos e especialmente de não desperdiçar. E isso eu vejo muito no uso de talos, folhas, né? A gente aqui em casa também não tem muito hábito de jogar fora assim talo de brócolis, folha de brócolis. Eu ainda estou tendo que me voltar, por exemplo, com a casca da banana, que eu vou fazer bolo de casca de banana. Estou me capacitando para isso. E, aliás, uma dica também, que foi algo que veio da pesquisa que a gente fez para todo mundo, que a gente tem no site do Museu do Amanhã, inclusive, é o Receitas para o Amanhã, que são receitas zero desperdício, que a gente criou, na verdade, receitas com restaurantes ali da região portuária, né, que o Museu do Amanhã está na região Legal. portuária, no centro do Rio de Janeiro, e que a gente criou com dois coletivos de cozinheiras da região portuária, porque a região portuária tem 3 comunidades, aliás, a favela mais antiga do Brasil, com mais de 120 anos, que é do Morro da Providência, está ali na região portuária. E Uhum.
foram juntos com desses coletivos e com 7 restaurantes que estão ali nas proximidades do Museu da Manhã, a gente criou esse livreto que está disponível gratuitamente para baixar. Então, quem Que tiver máximo. interesse, é só entrar no site do Museu da Manhã, procurar por receitas para o amanhã, que você tem ali receitas zero desperdício para utilizar cascas, utilizar talos e folhas, que em geral são jogados fora e que quando a gente usa eles nas receitas, tornam, inclusive, essas receitas mais nutritivas. Então, tá, fica aí a dica também. E você, então, pelo jeito, sabe cozinhar, porque você está se preparando para fazer o bolo. A gente fez, outro dia, a gente fez como se fosse uma carne louca, assim, com a casca da banana. Funcionou, meio Sei. uma farofa, ficou. Eu fiquei surpresa até. E você, então, sabe cozinhar. Você cozinha normalmente. Eu tenho, a minha mãe tá aqui, que ela falou que vai fazer o bolo de casca de banana para levar para mim. Então, ó, mãe, vou cobrar aí de você. Mas, na verdade, eu aprendi muito e aprendo muito com minha mãe, que é uma cozinheira de mão cheia e tal. E eu acho que eu aumentei meu repertório durante esse tempo de isolamento. É isso que eu ia te Então, perguntar, se mudou alguma coisa na sua alimentação aí durante esse isolamento social e se você acha que hábitos alimentares vão mudar depois da pandemia em muitas casas, assim, para muitas pessoas. O que você acha disso? E depois, na sequência, eu vi que alguém aí já perguntou da próxima exposição que você já falou, mas aí você volta a falar. sim, sim, sim. É, eu acho que nesse momento, especialmente, que a gente tem que ter muito cuidado com tudo que vem da rua, né, para dentro de casa. Isso, claro, alimentos, embalagens de alimentos estão nessa questão também. Eu acho que me fez um pouco mais consciente sobre a minha alimentação, buscando poder me alimentar de uma forma com comida mais caseira nesse sentido, né, da gente produzir aqui, claro, o nosso não produzir o alimento, mas estar aqui cozinhando mais em casa e eu venho testando algumas receitas e ingredientes que eu não estava muito acostumado a fazer, estava muito acostumado àquela salada mais básica, né, e tal de tomate, alface, cenoura, Só um beterraba. tipo de alface, não, que nem sua amiga, não, né? Não, vou variando um Não chega pouco e tanto. tal. Procurando os alfaces que são mais fáceis de serem lavadas e tal. Mas Uhum. o fato da gente já ter que cozinhar o nosso próprio alimento, claro que vez ou outra, né, enche um pouco o saco e a gente acaba pedindo ou até comprando congelados. Minha mãe até apresentou uma amiga dela que está produzindo também congelados aí nesse meio tempo, que tem uma hora que a gente também quer não ter que estar indo para a cozinha o tempo todo. Mas eu Uhum. vou para a cozinha com frequência e tenho testado essas receitas e ingredientes. Ontem, por exemplo, fiz a vagem que minha mãe deixou aí também para mim tem alguns dias e tal que eu nunca tinha feito e eu vou vendo que, né, no primeiro a gente faz aquele mais básico e depois na segunda vez, eu acho que eu já vou testar juntar já um É, outro ingrediente, um outro tempero. Eu acho que ele traz uma conscientização maior sobre o que a gente está se alimentando e também a gente fica menos vulnerável à comida que a gente está na rua e a gente mas aí eu tô afim de comer, sei lá, um pastel. Eu tô afim de comer, porque tá na rua, a gente já tá trabalhando fora, né? Tá ali rápido, uhum. fácil, você paga ali, às vezes, com o ticket de alimentação e tal. Então, eu acho que eu passei a comer muito menos besteira, ainda mais porque eu gosto de comer. Claro que eu faço as 3 refeições, mas eu pessoalmente eu gosto muito de comer um Beliscar. pouquinho assim, beliscar um pouquinho na manhã, um pouquinho de tarde, Uhum. para não ficar com muita fome quando chegam as refeições principais Uhum. e tal. E antes ali, volta e meia, eu ia sair para comer um joelho, alguma coisa assim e tal. Né, algo de queijo, que eu não como carne vermelha já há muitos anos e tal. Mas aí eu vi que aqui em casa, tendo agora trabalhado em casa e ficando, né, praticamente o tempo todo em casa, só saindo para fazer mercado e tal, me comendo coisas mais saudáveis, como sementes, né? Então, descobri, né, sementes de abóbora, que eu não era muito familiarizado, diferentes tipos de amêndoa e tal, e me alimentando de mais frutas, porque você também leva fruta para o trabalho, às vezes é lá, não tem geladeira, estraga rápido e tal. Então, era uma coisa que comia muito bananada, porque era mais fácil do que você ter a banana. E aqui agora eu vou comer a fruta em si. Eu vou comer a banana, vou comer a melancia.
que antes, indo para o trabalho, indo para o museu com praticamente todos os dias, ficava mais difícil, né? Então, eu Uhum. acho que eu estou me alimentando de uma forma mais saudável, até porque, né, a gente também não consegue sair tanto fazendo exercício em casa e tal. Então, essas adaptações têm me ajudado, Que acredito. bom, porque a gente tem falado com bastante gente, aí tem vários modelos, né? Tem gente que está se alimentando melhor por esses mesmos motivos que você falou, mais tempo e tal, mas tem gente que está comendo muito mais doce porque gera uma ansiedade terrível, essa questão toda que a gente está vivendo. Tem gente que tem mais preguiça, então come mais ultraprocessado que não comia antes. Tem de tudo, né? Cada um está vivendo a sua própria experiência. Eu Eu queria que estou aprendendo, você. por exemplo, aprendi a fazer cuscuz salgado, que é uma receita nordestina. Minha mãe também Uhum. ensinou a fazer esses dias. Então, eu comprei uma cuscuzeira Ai, que é também maravilhoso. A gente faz com para as crianças testar. sempre o cuscuz. É muito bom, adoro cuscuz. A gente fez um até a gente tem feito aulas virtuais com a questão da pandemia, então as famílias têm participado das aulas, então está sendo um barato isso. Então, uma das receitas que a gente fez foi justamente o cuscuz. E aí queria então que você fala, porque a gente está chegando ao fim, porque o Instagram só nos dá uma hora, a gente podia ficar aqui te ouvindo falar, porque é incrível, você traz muita informação, muita coisa interessante para a gente ouvir. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa exposição, então a próxima, que tem gente curioso para saber, e vou te fazer ainda uma última pergunta. Tá ótimo. Bom, a gente está já desde 2017, que a gente começou a tangenciar o tema da Amazônia, mas efetivamente a gente estudou mais a fundo desde do ano passado. Então a gente já está há quase uns 2 anos já estudando, desde o início do ano passado, mas já estamos aí há algum tempo estudando o tema da Amazônia e a gente quer poder abordar a Amazônia nos seus diferentes tempos, porque a Amazônia atual, ela ainda é coabitada pelo tempo milenar dos indígenas, pelo tempo secular das populações tradicionais, né, que vivem do extrativismo, da agricultura, e também desse sobe e desce dos rios, né, ao longo dos anos. Mas também tem a Amazônia acelerada, que é essa Amazônia, especialmente da década de 70 para cá, onde o modelo de desenvolvimento que a gente vê atualmente na Amazônia de fato se iniciou e que gerou grandes transformações, tanto nas cidades quanto também nas áreas de floresta, como um todo, especialmente nas bordas leste, né, da floresta, no que a gente chama do arco do desmatamento, que pega toda ali a parte de Mato Grosso e sobe até ali o Maranhão e o Pará, próximo do litoral, e que esse modelo de desenvolvimento fez com que praticamente 20% da floresta já tenha ido embora, né, em praticamente 50 anos. Isso é muito, para a dimensão da Amazônia, isso é muito, muito grande, é um terreno gigantesco, e que a gente tem que agora olhar para essas perspectivas de nós brasileiros, o que nós vamos fazer para poder recuperar e regenerar essa floresta. E a gente entende que isso passa muito por uma visão de um novo modelo de desenvolvimento que valorize a floresta em pé e que gere muito mais renda, porque também esse modelo de desenvolvimento não fez com que as desigualdades sociais na região diminuíssem, né? Então, a gente entende que a ciência e a sustentabilidade juntas podem fazer com que a bioeconomia, ou seja, voltada para as substâncias daquilo que a gente encontra na biodiversidade da Amazônia, tenha um valor agregado muito mais alto, vai investir em capacitação e formação da população que lá vive e que acho que só vai trazer mais benefícios. Nossa, vai ser maravilhosa a exposição. Léo, eu vou te cortar só para te agradecer, porque Tem faltam problema. 30 segundos. Ah, que pena! Então, Desculpa. é uma pena. Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente no Projeto Comida e Cultura. Vou te perguntar, você Obrigado. responde em 10 segundos. Léo, você tem fome do quê? Eu tenho fome de cultura, eu tenho fome de saber, eu tenho fome do abraço das pessoas que a gente sente tanta falta e que a gente quer logo. É isso. Muito obrigada. Um beijo a todos. Se cuidem. Obrigado. Até já. Obrigado.